Você sabia que a Bíblia ela confirma a existência de seres extraterrestres, seres de fora do planeta Terra, seres alienígenas? E a gente encontra isso no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Ou, como em outra tradução, os espíritos que habitam na região celestial. A Bíblia ela nos mostra que existem esses seres espirituais que habitam nos ares, no céu. Pois a palavra classifica pelo menos 3 tipos de céu. E um dos céus, que é o céu abaixo ainda do trono de Deus, é o céu onde esses seres da maldade, os principados das trevas, habitam. Ao contrário do que a gente pensa, né, de que todos os seres das trevas estão no subterrâneo, lá no inferno, mas muitos deles habitam nos ares. É por isso que, quando algumas pessoas se referem a certo tipo de espíritos, a expressão que é usada é que ele baixou, né? Ele baixou justamente porque ele veio de cima para baixo. E a gente vê o apóstolo Paulo ele falar que quando ele teve um arrebatamento, ele subiu ao 3º céu, onde lá ele ouviu coisas inefáveis, coisas que ele não consegue descrever. E esse céu, entendeu? A gente entende que é o céu do trono de Deus. E aí que há mais 2 céus abaixo desse aí, né? E um desse céu, provavelmente o 2º céu, seria o céu onde moram esses principados das trevas. E isso faz a gente lembrar, né, pelo menos de algumas comparações com os deuses, né, de Marte, por exemplo, e outros relacionados ao zodíaco, relacionados a outros planetas, porque justamente é onde habitam muitos desses espíritos das trevas e que na antiguidade era tido como deuses, né? Muitos desses anjos caídos, demônios, eles eram adorados no tempo antigo e era visto como deuses, né? Então nada mais do que esses deuses que a gente vê no tempo antigo, nada mais são do que anjos caídos, popularmente conhecidos como demônios, né, que habitam nas regiões celestiais. Nós temos também ainda a história de Daniel, quando Deus ele manda o anjo Gabriel ao encontro de Daniel para trazer a mensagem da revelação, a revelação que Deus deu a Daniel, o sonho que Deus deu a Daniel, e o anjo Gabriel ele vem trazendo a mensagem, a revelação para que Daniel entenda. E no meio desse percurso, a Bíblia diz que um príncipe, chamado de príncipe da Pérsia, ele veio até o encontro de Gabriel e o impediu de chegar até Daniel durante 21 dias. E ali foi necessário Deus enviar um outro anjo para pelejar em favor de Gabriel. E esse anjo foi o anjo Miguel. Miguel desceu e pelejou contra o príncipe da Pérsia. Seria ali o anjo principal que governava sobre aquela região da Pérsia, que era o maior império, estava sendo um dos maiores impérios naquela época. Então, a partir desse momento, Miguel conseguiu deter o príncipe da Pérsia e Gabriel descer para entregar a mensagem a Daniel, que Deus já tinha mandado. E para completar, nós vemos, através de
filmes, através de até da história mesmo, que existe uma intenção de mostrar que seres de outro planeta, seres extraterrestres, alienígenas, enfim, foram eles quem deram o início da criação, da existência do homem aqui na Terra. É uma coisa que é recorrente ao longo da história. A gente vê que ao longo de toda a história, os tempos antigos, existe uma conexão entre essas divindades, esses seres espirituais e a humanidade. E aí muitos deles acreditavam, né, que esses seres de fora do planeta Terra, eles teriam sido os criadores do ser humano. Né? Então isso é uma coisa que já é muito antiga e hoje, né, essa teoria ela vem sendo reafirmada, só que não através de deuses, como era dito antigamente, mas sim tida como através de seres alienígenas, né? Seres de fora do planeta. Então, muitos têm teorias de que são esses seres que criou o ser humano, mas quando na realidade a gente consegue perceber, à luz da Bíblia, que nada mais é do que esses espíritos das trevas que vieram para enganar, que eles querem distorcer a palavra de Deus e fazer com que a gente desacredite de que Deus é o nosso Pai e passe a acreditar que somos criaturas de outros seres, ou seja, filhos do próprio Lúcifer, né? Do próprio anjo caído, que deseja ser semelhante a Deus. Ele busca muitas coisas que Deus ele tem, ele modifica e busca trazer para si a glória que na verdade é de Deus. Então, uma das metas do diabo é distorcer a nossa identidade e fazer com que a gente não creia que nós somos filhos de Deus realmente.